Após 9 anos de privação de sono e excesso de trabalho, a mente de Yuji começou a se deteriorar e ele começou a fugir em sua insanidade, até que pulou para abraçar o Truck-kun, terminando sua vida naquele instante. Sua alma foi levada para um mundo diferente, mas quando um slime apareceu ao seu lado, começou a guiá-lo para o fundo da floresta. E assim ele o seguiu por horas até chegarem a uma caverna misteriosa cheia de centenas de livros mágicos. Entre eles estava o Grimório da Destruição Divina. Mas quando ele notou centenas de slimes se reunindo aos seus pés, o sistema divino foi ativado, domando todos eles para se tornarem seus familiares. Imediatamente, eles começaram a saltar pela sala para encontrar todos os grimórios místicos, e em questão de segundos, ele adquiriu milhares de habilidades através dos olhos deles e ganhou o título de sábio. Os slimes começaram a chamá-lo de Yuji, fazendo-o perceber que, pela primeira vez na vida, ele finalmente tinha um nome. Uma semana se passou desde então, e ele entrou na Academia Mágica para aprender sobre o mundo deles, mas quebrou a esfera divina ao avaliar seu nível de mana. Mesmo ao testar a força de sua magia de fogo, o instrutor se perguntou como ele lançou um feitiço sem uma invocação. Então Yuji pediu desculpas ao seu traseiro feio por esquecer de usá-la, e continuou a dizer a palavra bola de fogo antes de incinerar a rocha até que deixasse de existir. A caminho da Guilda dos Aventureiros, uma dríade atraente começou a implorar por ajuda, dizendo que precisava coletar todos os cogumelos de dragão na floresta. No entanto, embora ele soubesse que havia apenas uma razão para alguém querer tantos cogumelos, seus slimes começaram a coletar todos os cogumelos na floresta. Então, quando ela finalmente tinha todos os ingredientes para criar suas drogas, quero dizer poções, ela convocou um canteiro de flores de Dryia, jurando que o serviria pelo resto de sua vida inútil. No caminho de volta para casa, quando ele usou um slime para explorar a floresta, uma explosão ocorreu enquanto Yuji desviava de um goblin tentando matá-lo. No entanto, ele convocou seus slimes para explodir o Goblin e saiu da área sem perceber que uma pedra demoníaca estava gerando-os. Depois de retornar à Guilda dos Aventureiros, a recepcionista se perguntou se ele estava desistindo de sua missão, e todos os caçadores estavam enojados que um domador fraco estava entre eles, especialmente esse cara que parecia uma mancha de merda brilhante. No entanto, Yuji ordenou que seu slime liberasse todas as flores de Dryia. Mas quando o mestre da guilda se perguntou como ele conseguiu flores suficientes para 2 anos, um batedor gritou que uma onda de monstros estava invadindo a floresta. Ao mesmo tempo, o slime que ele lançou na noite anterior revelou que milhares de goblins estavam se dirigindo à guilda, repetindo o nome de Yuji. Então a guilda ordenou que todos os caçadores evacuassem a cidade, mas enquanto os soldados juravam sacrificar suas vidas para proteger suas famílias, Yuji revelou que tinha uma maneira de salvá-los todos. Quando ele tirou um enorme osso de dragão de dentro da garganta de seu slime, revelou que poderia usar esse remanescente para recriar as chamas de um wyvern e eliminar todo o exército de goblins. No entanto, todos os soldados pensaram que um domador de slimes inútil os levaria à morte, mas a mancha peluda percebeu que havia algo estranho com os slimes dele e disse a Agil para dar uma chance a Yuji, dizendo que estariam sob seu comando. Assim, enquanto começavam a proteger as fronteiras da guilda, Yuji foi para o topo do edifício, e quando os caçadores lançaram granadas aéreas para os arqueiros derrubarem, uma chuva de lâminas caiu no campo. No entanto, os goblins continuaram a aparecer, então Yuji enfiou seu enorme osso na garganta do slime, enquanto mentia sobre seu poder o tempo todo. Naquele momento, ele ativou o sistema de sábio, analisando suas habilidades para salvar a cidade enquanto aniquilava todos os goblins. Mas a dríade viu um homem misterioso, segurando uma pedra mágica na floresta. Então, quando Yuji disse aos seus slimes que foi bom conhecê-los, os pobres idiotas perceberam que ele estava prestes a sacrificá-los, mas saltaram pelo portão dimensional, enquanto o atendente da guilda percebeu que havia algo estranho com Yuji. Nesse momento, os slimes se materializaram acima do homem. Então Yuji transferiu sua mana para restringir o mago, enquanto ativava uma barreira para dissipar a magia da pedra. Mas um feitiço forçou o homem a morder a própria língua. Ao mesmo tempo, a resistência do desgraçado estava se esgotando, então Yuji ordenou que seus slimes o ajudassem enquanto ele transferia sua magia para lançar bolas de fogo que incineraram os goblins. Mas a cidade já estava sendo invadida pelas ondas. A única maneira de salvá-los era ativando suas chamas infernais da morte, Yuji percebeu, mas ao ver que isso também destruiria a cidade, ele decidiu liberar uma barreira mágica para proteger os soldados da explosão. Enquanto Lily pensava que ele era incrível, ele disse para ela parar de se esconder e evacuar os caçadores das linhas de frente. Assim que ele ordenou que os slimes criassem um perímetro ao redor da cidade, a dríade entrou em seu portal dimensional e os slimes cercaram a aldeia. No entanto, um dos goblins havia rompido, mas quando Ágil tentou cortá-lo, uma mancha de sujeira peluda avançou para derrubar a besta, mas ela saiu ilesa de todos os seus ataques. Quando estavam prestes a morrer, o lendário Fenrir mordeu o Rei Goblin e arrastou os caçadores de volta para a aldeia. Naquele instante, Yuji ativou sua barreira em torno de toda a cidade, e eles se perguntaram quem era capaz de lançar um feitiço de nível divino dessa escala. 終焉の効果
Os aventureiros se perguntavam como Yuji lançou um feitiço dessa magnitude, pois destruiria o corpo de qualquer outra pessoa, mas Lily olhava de volta, desejando que ele destruísse seu. No entanto, alguns dos goblins sobreviveram à explosão, e Yuji quase desabou em seus pés, pois sua saúde foi esgotada por nosso uso excessivo de MP, mas ele comandou os slimes para se prepararem para outro round. Enquanto ele lançava a barreira, ativou suas chamas do inferno da destruição mais uma vez, queimando todo o campo para erradicar os goblins restantes. Mas após lançar o feitiço, seu corpo desabou no chão. Quando ele acordou, viu todos os slimes esperando por ele junto com Lily, enquanto os aventureiros haviam localizado a lanterna da pedra mágica, percebendo que a profecia estava começando. Enquanto Yuji bebia o líquido de Lily, ela revelou que tinha mantido seu segredo de todos os aventureiros, mas se perguntava por que ele estava escondendo seus poderes. No entanto, ele decidiu não dizer uma palavra, então ela começou a ir embora, desejando que ele dormisse bem. Sua vida antiga não era nada além de miséria e exploração, então ele estava feliz por, pela primeira vez, poder usar sua vida para salvar os outros em vez de desperdiçá-la. E assim, ele começou a caminhar pela floresta à noite, mas manteve um slime para investigar a lanterna. Porque quando o mestre da guilda revelou que a queda da cidade central aconteceria em breve, Yuji percebeu que esse era o próximo destino deles, e eles chegaram à capital do mundo uma semana depois. Mas um dragão havia notado sua aura, e 3 homens se reuniram para eliminar Yuji durante a lua azul. Dentro da cidade, todos os slimes desejavam poder comer, fazendo-o perceber que não tinham comido nada por uma semana inteira, mas percebeu que todos estavam olhando para eles. No entanto, Gopta viu o açougue, então Yuji decidiu comprar toda a loja para alimentar seus slimes. Algumas horas depois, eles entraram na guilda e Roxanne... Droga, programa errado. Ruby disse que um domador de slimes era fraco demais para se juntar à guilda deles, mas quando viu que ele tinha habilidades de rastreamento, ela o aceitou imediatamente, pois era a habilidade mais rara de se adquirir. Nesse momento, um cara que parecia o Drácula lutando contra um vício perguntou se ele gostaria de se juntar ao grupo deles, e Tina se apresentou junto com Lisa, percebendo que ele estava escondendo algo mais longo que sua lança. No entanto, Yuji revelou que seria sua primeira vez em um grupo, mas Lisa não se importou, pois achava que suas habilidades de rastreamento de monstros salvariam suas vidas. Afinal, ela achava que ele era melhor que Vladimir, já que todas as suas equipes desapareciam misteriosamente. Mas Yuji se lembrou da mesma forma que seus colegas de trabalho costumavam discutir, e os odiava por isso. Enquanto caminhavam juntos pela floresta, ele se lembrou do plano deles de encontrar o esconderijo do dragão da terra, mas percebeu que havia algo estranho sobre o grupo deles. Do nada, Vladimir começou a correr até que foram cercados por 4 lobos, e as garotas se perguntaram por que ele os levou em direção aos lobos em vez de evitá-los. No entanto, Yuji percebeu que havia um 5º acima deles, mas quando ele tentou usar magia, Vladimir derrubou a besta dizendo que cuidaria disso enquanto cortava os lobos e desviava de seus ataques. Mesmo assim, Yuji se perguntou por que Vladimir deixou os lobos vivos de propósito e por que eles estavam fingindo estar mortos, mas decidiu seguir a história dele para descobrir. Quando a noite chegou, Yuji percebeu que ele os havia levado por um caminho diferente, mas Vladimir afirmou que sair da rota era a melhor maneira de evitar bandidos. No entanto, ele lhes disse para dormirem primeiro, pois ele seria o responsável por vigiar a noite. Às 3 da manhã, os slimes de Yuji o alertaram que Vladimir fugiu durante seu turno, revelando que tanto Tina quanto Lisa também haviam desaparecido. Enquanto Vladimir continuava correndo, percebeu que algo o observava. Mas embora o orgulhoso Fenrir se perguntasse se havia sido descoberto, percebeu que Tina e Lisa estavam do outro lado das árvores, e Tina revelou que ficou desconfiada quando ele se ofereceu para fazer o turno da noite. No entanto, quando Lisa pensou que deveriam pedir ajuda a Yuji, Tina disse que ele era muito fraco como domador, mas Vladimir começou a caminhar em direção a elas com sua lâmina. Assim que os arbustos se moveram, Vladimir lançou sua lâmina em direção a um dos slimes de Yuji, mas embora ele achasse que tinha matado o espião, viu que sua lâmina estava vazia. Gopta conseguiu mal disfarçar sua presença e estava com medo de que aquele teria sido seu último dia, mas Yuji revelou que lhe concedeu invencibilidade para salvar sua vida. Quando Vladimir começou a fugir, as garotas começaram a segui-lo, mas ele desviou das armadilhas que havia colocado até chegar à cabana onde os 3 homens haviam se reunido na noite anterior. Quando o ancião Melies perguntou o que Vladimir havia reunido, ele revelou que havia capturado 2 garotas valiosas junto com seu alvo e estava planejando dizer que elas morreram contra uma horda de goblins, assim como fez com todos os seus outros grupos. No entanto, ele já sabia que as garotas estavam seguindo-o, mas Melies achou que era o momento perfeito e começou a estrangular um de seus homens, dizendo à vítima inútil que a noite de sacrifício havia chegado. As 2 garotas perceberam que precisavam escapar, mas ao tropeçarem em uma de suas armadilhas, Vladimir as avistou e elas perceberam que suas vidas estavam prestes a acabar. Nesse momento, no entanto, uma das outras armadilhas disparou quando o ancião percebeu que um monstro enorme estava acionando seus alarmes, então decidiram ignorá-lo. No entanto, a besta não era outra senão o grupo de pacientes do hospital psiquiátrico de Yuji, e Yuji havia localizado um feitiço médio para ocultar seus poderes, comandando seus slimes a se posicionarem.
Quando as garotas viram os slimes de Yuji, ele transferiu sua explosão de gelo de longo alcance para eles, enquanto uma cúpula de gelo encapsulava todo o esconderijo, fazendo-o perceber que era muito mais forte do que esperava. Depois de levar os corpos embora, Lisa se perguntou se ele foi quem lançou o feitiço, mas Yuji disse a eles que um dragão de gelo rebelde deve ter salvado suas vidas porque ele era muito fraco para lançar qualquer feitiço. Nesse momento, uma névoa roxa começou a se espalhar pelo céu, mas quando estavam prestes a voltar, Yuji revelou que iria explorar a área antes de lançar seu slime para o céu para investigar toda a floresta. Quando o idiota inútil encontrou um bom lugar, Tina e Lisa se perguntaram o que diabos acabaram de presenciar, especialmente ao verem os slimes criando uma lareira e montando suas tendas. Antes que percebessem, as inúteis estavam dormindo, mas Yuji lembrou-se da profecia do ancião sobre a calamidade sacrificial da lua azul. No dia seguinte, enquanto continuavam a procurar o dragão da terra, Yuji decidiu esconder seus verdadeiros poderes para parecer comum e ativou seu limitador de magia, lançando pedras em um lobo para testar sua magia. Mas quando suas gosmas começaram a destruir todos os monstros à frente, os céus ficaram roxos e uma luz desceu em direção ao chão, destruindo a floresta com uma grande explosão enquanto um dragão azul aparecia no céu. Quando Yuji percebeu a besta, ele avisou as garotas que estava bem atrás delas, e elas começaram a correr em direção às montanhas. No entanto, o Fenrir e seus slimes já estavam à frente deles, aniquilando todos os monstros ao redor. Então, quando chegaram, encontraram todos mortos, e as garotas se perguntaram como Yuji foi capaz de controlar tantos slimes poderosos. Nesse momento, o chão começou a se abrir e o dragão da terra apareceu diante de seus olhos. Naquele instante, Yuji percebeu que ele estava escondido no subsolo o tempo todo. Com as garotas com medo, elas decidiram se esconder atrás de uma pedra. Mas Yuji disse a elas que ele iria matar o monstro. Assim que começou a investir contra ele, ele lançou um feitiço e seu slime lançou pedras no dragão. No entanto, ele não sofreu danos, então outros dois slimes lançaram chamas nele, mas as garotas perceberam que as escamas não estavam sofrendo danos, então Yuji decidiu aumentar sua magia. Mas quando o dragão lançou pedras nas garotas, seus slimes dispararam pedras menores para interceptá-las. Quando o dragão ficou furioso, começou a rolar em direção a ele, mas Yuji evitou ser esmagado e usou seus slimes para lançar pedras ao mesmo tempo. Mas o dragão ainda estava ileso e começou a correr em direção a ele até que um enorme redemoinho surgiu das pedras. Quando Yuji ativou um feitiço de iluminação, ele avistou o dragão à sua frente e liberou suas chamas infernais da morte, queimando o dragão dentro da labareda até que restasse apenas seu crânio. Naquela noite, quando chegaram à guilda, Ruby ficou chocada ao descobrir que eles mataram o dragão da terra, então o slime vomitou o crânio. Como recompensa, ela lhes pagou 10.000 moedas de ouro, mas o chefe dos cavaleiros disse a Yuji que precisavam conversar. Na reunião, Ken começou dizendo que o dragão azul apareceu exatamente como profetizado. Mas Yuji odiava essas mesmas reuniões em sua vida anterior, e Ken pediu-lhe para descrever o dragão da terra que ele enfrentou. Então, quando Yuji descobriu a habilidade de fotografia mental, ele projetou a imagem do dragão em seu papel. Ao longo da história da humanidade, apenas uma pessoa já possuía essa habilidade, então o sacerdote revelou o Livro das Lendas. De acordo com ele, o dragão só havia aparecido uma vez antes, e cresceu sob céus escurecidos em 3 dias antes de destruir todo o continente. Quando Ken perguntou como ele foi derrotado, o sacerdote revelou que foi morto por um emissário divino que tinha o poder dos deuses. 30 anos atrás, durante um eclipse do sol, um ritual de invocação de espíritos foi realizado na catedral da capital para invocar um herói 30 anos no futuro para resgatar seu mundo da calamidade. No entanto, o sacerdote achou que o ritual falhou, já que o dragão apareceu exatamente 30 anos depois que o ritual ocorreu. Nesse momento, os céus ficaram roxos, e um slime disse a Yuji que o dragão estava aumentando de tamanho. Quando Yuji revelou isso aos homens, eles perceberam que seu mundo poderia ser destruído em 3 dias. Então Ken pensou que a única opção era atacar o dragão no dia seguinte. Mais tarde, na cafeteria, Yuji notou o padre feio e se perguntou por que ele estava olhando para ele como se fosse uma criança. Então, mais tarde naquela noite, o padre se apresentou como Stele Kotomi e revelou uma adaga antiga que trouxe da capital. Ao entregá-lo a Yuji, o sistema revelou que era uma adaga de catéis inquebrável e disse que ela se concentra em efeitos mágicos. O sacerdote disse que estava oferecendo-a a Yuji como um presente e o chamou de emissário divino. Naquela noite, enquanto Yuji se perguntava como eles lutariam contra o dragão, seu slime informou que ele estava começando a crescer ainda mais. Percebendo que seria ainda mais forte amanhã, ele lembrou-se do instrutor dizendo-lhe que sua magia era incomum. Mas quando Yuji se perguntou se isso significava que sua magia era fraca, o instrutor disse que era forte demais. Então ele percebeu que nasceu para salvar este mundo. Naquela noite, ele foi para a floresta com seus lacaios e logo se depararam com o dragão. Quando ele estava pronto para destruí-lo, ativou o fogo infernal da decimação e um slime lançou uma chama que explodiu em uma explosão.
No entanto, a besta estava ilesa, e ao ficar furiosa, lançou uma explosão por toda a floresta e até destruiu o penhasco. Quando tudo acabou, Yuji estava ileso, pois foi protegido por seu escudo. No entanto, ele logo percebeu que o dragão estava absorvendo a energia da floresta, e seu tamanho começou a aumentar. Então Yuji revelou sua adaga, percebendo que sua única chance era matá-lo, e pensou que poderia concentrar seu fogo infernal da morte na lâmina. Nesse momento, ele começou a avançar com seus lacaios, e quando o dragão lançou uma explosão, ele ativou um escudo e pousou sem se queimar. Ao começar a avançar novamente, a besta preparou outra explosão, mas ele lançou um slime em direção a ela e ativou uma barreira para desviar o ataque. Percebendo sua chance, ele sacou sua faca e, ao ativar um feitiço de impulso de salto, começou a pular cada vez mais alto em direção ao dragão. No entanto, quando a besta tentou obliterá-lo, Yuji lançou uma bola de fogo, e apunhalando-a no olho, ele liberou o fogo infernal da ruína em seu corpo, fazendo-a cair no chão. Assim que ele pensou que estava morta, ela o golpeou com a cauda, lançando-o contra as rochas. Felizmente, ele conseguiu ativar seu escudo, mas percebeu que estava ficando sem pontos de magia. Nesse momento, o dragão se ergueu alto e preparou uma poderosa explosão. Mas Yuji lançou uma série de escudos para se proteger. Enquanto o dragão expelia a explosão de energia, Yuji se perguntou como poderia atraí-lo para o chão e logo percebeu que seus escudos estavam enfraquecendo. Nesse instante, ele notou a habilidade Golpe Divino e levantou a mão, desencadeando uma terrível explosão no dragão que o fez cair no chão. Esperando aproveitar a vantagem, ele montou no lobo orgulhoso, e eles começaram a investir contra a besta. Quando Yuji apunhalou seu pescoço, ele o cortou com o fogo infernal da ruína e conseguiu dividir sua cabeça, fazendo-a explodir em células vermelhas antes de desaparecer. Então, com o dragão eliminado, Yuji decidiu ir para a cidade. No dia seguinte, quando Ken apareceu, ele disse a Yuji que os céus roxos haviam se dissipado e se perguntou quem conseguiu derrotar o dragão. No entanto, ele achou que provavelmente foi Yuji e agradeceu por sua ajuda. Na cafeteria, Tina começou a dizer a Yuji que eles seriam reconhecidos como heróis nacionais por se oferecerem para lutar contra o dragão, mesmo que nunca tenham realmente feito nada. Ouvindo suas palavras, Yuji pensou que eles eram um par de fracos inúteis e se perguntou como conseguiram sobreviver na floresta. Quando Lisa perguntou o que ele pretende fazer agora, Yuji revelou que iria abandonar aquele buraco inútil, mas não tinha ideia de para onde ir. Então Lisa sugeriu que ele fosse para Ricardo, uma cidade no lado oeste da floresta, dizendo que lá servem toda a melhor comida do mundo, ao contrário da cidade inútil deles. Naquela noite, quando Yuji começou a partir, eles acenaram a Deus, esperando que ele sobrevivesse por conta própria. Mas ele deixou seus slimes para cuidar deles. Enquanto começavam a viajar pela floresta, Dryad apareceu no sistema e o convocou imediatamente. Quando ele chegou, ela revelou que cogumelos especiais começaram a crescer no local onde o dragão foi morto, e disse que precisa de sua ajuda para criar uma poção especial. Quando ele tentou perguntar por quê, ela apareceu de uma árvore e revelou que pode fazer poções de sábio com os cogumelos vermelhos e produzir restauradores de mana com os cogumelos azuis. Quando Yuji perguntou o que exatamente o cogumelo azul faz, Dryad disse-lhe que ele revigora os poderes mágicos. No entanto, ela descobriu que a poção estava com uma cor incomum e revelou que havia algo errado com os cogumelos. Ela disse que provavelmente colocaram poder mágico demais, mas esperava que pudesse consertar os cogumelos restantes com um pouco de água limpa. Decidindo ajudá-la, Yuji criou um destilador com sua magia de barreira e disse para ela ferver um pouco de água até ficar limpa. Naquele momento, Dryad lembrou-se da primeira vez que se encontraram. Depois que ele reencarnou pela primeira vez, encontrou-a inconsciente em uma árvore e a reviveu com transferência de magia. Quando ele lhe disse que transferiu um pouco de sua magia para ela, exigiu saber o que aconteceu, então ela revelou que seu poder foi drenado por uma pedra mágica e disse que nunca poderia deixar a floresta. Imediatamente, Yuji ativou uma maldição de dissipação e transformou a pedra em uma rocha. Nesse momento, monstros tentaram sair de lá, mas ele ativou uma barreira anti-magia e liberou um fogo infernal de destruição, queimando-os instantaneamente até desaparecerem. Para mostrar sua gratidão pela ajuda dele, Dryad convocou várias flores de dríade das raízes da árvore, dizendo que deve sua vida a ele. Enquanto Yuji se perguntava por que a poção parecia pedras mágicas, Dryad revelou que elas foram fundidas com a graça do dragão, um poder mágico especial que só pode ser encontrado no local de um dragão morto. Este poder especial faz os cogumelos brotarem, e ela lhe disse que a graça do dragão pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Ela disse que poderia curar todos os tipos de feridas e até mesmo invocar qualquer tipo de monstro. Assim que os slimes terminaram de purificar a água, Dryad misturou-a com a poção e ela ficou azul instantaneamente. Animada por finalmente ter funcionado, ela agradeceu a ele por ajudá-la, percebendo que a poção seria útil. Então, alguns minutos depois, ela lhe deu algumas poções de sálvia e restauradores de mana, conforme ele pediu, dizendo que voltaria para a floresta, e desapareceu diante dos olhos dele. Enquanto continuavam suas viagens, Yuji percebeu que a névoa estava cobrindo o caminho deles. Então o lobo orgulhoso revelou que alguns humanos estavam por perto.
Estavam por perto e começaram a seguir o cheiro em direção a um novo caminho. Pouco depois, chegaram a uma aldeia antiga e se perguntaram se era Ricardo. Quando Yuji tentou olhar ao redor, ele notou os aldeões com cara de bêbados e pensou que os sorrisos sinistros deles eram tão repugnantes quanto suas cabanas. Nesse momento, o chefe da aldeia apareceu diante dele e perguntou-se como ele havia encontrado o caminho até ali. Mas Yuji disse que foi um acidente. Ao decidir convidá-lo para uma refeição, disse que desejava enchê-lo para a jornada. No entanto, ao ver a comida repugnante, Yuji disse-lhe que não estava com fome, percebendo que a comida provavelmente vinha do lixo. Quando o chefe perguntou se ele tinha um motivo para entrar na aldeia, Yuji revelou que estava indo para Ricardo antes de se perder. Foi então que ele percebeu os aldeões assustadores olhando para ele pela janela. E enquanto o chefe tentava dizer que eles estavam surpresos por ter um visitante, Yuji começou a ir embora, já cansado de seus rostos assustadores e repugnantes. Enquanto continuavam pela floresta, Yuji pensou que logo chegariam a Ricardo. No entanto, quando saíram da floresta, encontraram-se dentro de uma nevasca e se perguntaram se estavam em um mundo diferente. Então, enquanto continuavam pelo frio, Yuji decidiu ativar uma barreira de isolamento para se aquecer. Depois de algumas horas, eles finalmente chegaram a Ricardo, e os guardas disseram a ele que a nevasca começou misteriosamente há alguns dias. Quando perguntaram por que ele veio, ele revelou que estava ali por comida. Então, dentro da cidade, ele tentou encontrar um restaurante, mas percebeu que as ruas estavam desertas e que até as águas estavam congeladas. Quando finalmente chegou a um, a senhora lhe disse que estavam fechados para o dia e estavam mais preocupados em se manter aquecidos do que em fazer comida. Enquanto Yuji pensava que a comida definitivamente devia ser deliciosa, ele se perguntava se a única coisa que precisavam era lenha, mas Lily disse a ele que era mais raro de encontrar do que o pai dela, que as deixou. No entanto, Yuji ignorou seu mau humor porque ele queria comer a comida já, então ele foi para a floresta. Esperando fazer lenha, ele convocou um machado e com técnica de combate, ele derrubou uma dúzia de árvores com um único golpe. Em poucos minutos, ele já as havia cortado em toras, e ao ativar a habilidade de absorção de umidade da slime, os limos aqueceram todos os troncos até que ficassem secos. Então ele voltou ao restaurante como qualquer outro gordo sem esperança, e Lily se perguntou por que a madeira dele era tão pequena. No entanto, Yuji disse que o rosto feio dela era o motivo pelo qual o pai dela a abandonou. What did he say? Ele perguntou se ela poderia cozinhar com isso, então ela correu para encontrar o chefe. Quando ele chegou, disse que a lenha estava muito seca e que queimaria o lugar inteiro se tentassem cozinhar com ela. Antes que percebessem, Yuji ativou seu feitiço de umidificação de slime e a devolveu ao chefe. Naquele momento, ele percebeu que era exatamente o que eles precisavam, e ao acender o fogão, prometeu fazer uma refeição especial para Yuji. Suas palavras foram a melhor notícia que Yuji já teve, então ele ordenou que seu slime expelisse os troncos restantes. Imediatamente, ele vomitou-os em uma grande pilha, e enquanto Yuji ativava a umidificação do slime, os slimes aqueceram os troncos naquele instante. Nesse momento, seu estômago roncou, então o chefe decidiu preparar-lhe uma refeição pelo seu árduo trabalho. Logo, ele serviu-lhe um bife grelhado, e o sabor levou Yuji diretamente ao reino celestial. Quando terminou, ele agradeceu pela comida, mas o chefe disse-lhe que isso não estava nem perto de ser o melhor prato deles. Animado com a ideia, Yuji se perguntou como isso era possível e prometeu voltar no dia seguinte para provar a comida. No entanto, Lily começou a dizer-lhe que eles não podiam usar toda a lenha, já que a cidade inteira não tem madeira para aquecer suas casas. Naquele momento, Yuji pensou que essa era sua chance de impressioná-la e declarou que voltaria, ao contrário do pai dela, jurando voltar com toras maiores do que sua pequena madeira. Pouco depois, ele chegou à guilda dos aventureiros e percebeu que a única coisa nas listas de procurados era lenha. Quando ele se ofereceu para assumir a tarefa fácil, a senhora disse-lhe para encontrar o líder da lenha para instruções. Assim, quando o instrutor de madeira, Wodka, olhou para o seu documento de identidade, deu-lhe as boas-vindas, dizendo que mal conseguem atender às demandas da cidade para entregar 5 toneladas de lenha todos os dias. Ele disse que apenas a aldeia deles tem tido a nevasca e contou-lhe que a aldeia anterior pela qual ele passou sempre esteve deserta. Yuji achou que era definitivamente misterioso e decidiu começar seu trabalho. Quando Wodka começou a dizer que ele parecia muito magro e inútil para realmente fazer qualquer coisa, Yuji cortou várias árvores com um único golpe. Em um instante, ele começou a cortá-las em toras e empilhá-las. Nesse momento, seus slimes começaram a aquecê-los, e Wodka pensou que Yuji devia ser certamente um alienígena. No final do dia, Yuji preparou várias pilhas de toras, suficientes para durar alguns dias para toda a cidade. No entanto, ele achou que não era suficiente, e começou a cortar quase todas as árvores da floresta, transformando-as em mais toras. Com seu trabalho impressionante, ele ganhou muito dinheiro da guilda e até passou a noite em um quarto confortável. No dia seguinte, no restaurante, ao ser servido com uma nova refeição, o sabor o levou ao nirvana, e ele pensou que estava flutuando nas nuvens.
No entanto, o chefe revelou que não era nem o seu melhor prato, e Lily disse que a erva Reti usada na preparação do melhor prato estava sendo devorada por monstros, e que só poderiam fazer um novo prato se todos os monstros fossem eliminados. Sem dizer uma única palavra, Yuji começou a sair, pronto para aniquilar todos os monstros por um gosto dessa comida. Pouco depois, ele ordenou que seus servos explorassem a floresta em busca das feras, e quando seus slimes encontraram um javali monstruoso, Yuji ativou um feitiço queimando a besta instantaneamente. Logo, ele notou uma pedra misteriosa, e ao decidir examiná-la, Dryad disse-lhe que podia sentir vestígios de magia dentro dela. Quando Yuji tocou a pedra, eles descobriram que ela estava absorvendo sua magia, e ele disse que provavelmente era a graça de dragão, a poderosa magia que cria pedras mágicas amaldiçoadas. Dryad revelou que a pedra estava absorvendo toda a magia da área, e Yuji pensou que o desaparecimento da magia deve ter certamente causado a nevasca. Percebendo que era a única maneira de parar a neve, Yuji lançou uma barreira anti-magia na pedra e expulsou a maldição, transformando-a em uma rocha instantaneamente. Em poucas horas, ele havia expulso mais de 100 pedras mágicas ao redor da floresta e marcado as áreas usando fotopintura. Assim que chegaram ao meio da floresta, ele pensou que algumas árvores enormes foram intencionalmente deixadas intocadas e disse que provavelmente estavam protegendo uma entrada secreta. Quando ele ordenou que Dryad se retirasse, ela se perguntou o que ele pretendia fazer, então ele disse a ela que queimaria todas as árvores à sua frente. Quando ela concordou com o plano dele, dizendo que certamente era a coisa certa a fazer, ele liberou seu fogo infernal de destruição pela floresta, queimando todas as árvores em uma poderosa explosão. Então, no centro do buraco, eles descobriram uma entrada secreta e Yuji revelou que certamente entraria no subsolo para descobrir quem eram os inimigos. Quando Yuji destruiu a entrada, eles descobriram um túnel secreto e ele desceu. Logo, ele notou uma enorme máquina e percebeu que estava dentro de uma grande fábrica. Ao avistar mais máquinas, ele se perguntou se as pedras mágicas eram criadas ali. Nesse momento, dois perdedores entraram apressados, perguntando-se por que as máquinas não estavam mais funcionando. Eles pensaram que deviam ter sido destruídas pela explosão na floresta e saíram apressados para informar seu líder. Quando Yuji chegou a uma passagem, percebeu que poderia ser facilmente avistado, então lançou furtividade de monstro em seus slimes para torná-los invisíveis, e eles continuaram sozinhos. Assim, quando ele voltou para a floresta, os slimes revelaram que encontraram o homem e se espremeram para dentro, pulando pela passagem até chegarem a um beco sem saída. Nesse momento, notaram duas alavancas e Yuji deduziu que provavelmente deveriam ser puxadas ao mesmo tempo. Assim que os slimes pressionaram as alavancas, a porta se abriu naquele instante. Logo eles descobriram uma escada e perceberam que este era o fim da fábrica, então começaram a subir. Ao mesmo tempo, Yuji chegou a um penhasco e percebeu que a velha vila assustadora estava bem diante dele. Na aldeia, seus slimes começaram a ouvir o homem misterioso, e Yuji percebeu que os inúteis estavam fingindo ser aldeões para forjar pedras mágicas no subsolo. Quando o líder, Javier, descobriu que o Poço da Maldição já havia sido destruído por uma explosão, ele começou a dizer aos seus homens que o Poço da Maldição foi destruído, e pensou que um meteoro havia caído nele. Com toda a fábrica arruinada, ele disse que devem recuperar todas as pedras mágicas e abandonar a aldeia imediatamente. No entanto, quando um dos homens pensou que seriam avistados se movendo pela floresta, Javier disse-lhes para executar todas as testemunhas que encontrassem, já que seus planos já estavam arruinados e achava que a vila não tinha mais utilidade como disfarce. Enquanto os homens saíam, Yuji ordenou que seus slimes cercassem a vila, pensando que alguns aldeões inocentes já poderiam ter sido capturados. No entanto, eles descobriram que a aldeia estava deserta e que o grupo feio de aspirantes a Illuminati era tudo o que restava. Assim, enquanto os slimes se dirigiam para a biblioteca, Yuji disse-lhes para consumirem todos os livros, então eles começaram a devorá-los como vermes famintos. Ao mesmo tempo, na floresta, Yuji notou dois caras inúteis do grupo maligno, então lançou redes mágicas e os prendeu com sucesso. No entanto, ao perceberem que foram expostos, gritaram como discípulos imbecis e lavados cerebralmente e se secaiaram naquele instante. Nesse momento, os slimes encontraram uma entrada selada e Yuji percebeu que devia ser uma sala importante. Então ele direcionou os slimes para ficarem diante das velas e as apagou com um cortador de vento. Naquele instante, a porta se abriu revelando uma sala cheia de tesouros e Yuji percebeu que os homens inúteis provavelmente estavam vendendo todas as pedras mágicas por ouro. Nesse momento, um membro chegou e descobriu que a sala do tesouro deles havia sido completamente esvaziada. Assim que o restante dos Illuminati percebeu isso, descobriram imediatamente que a presença de seus outros membros havia desaparecido da floresta. Naquele momento, Javier revelou que o Poço da Maldição deles não foi destruído por um meteorito, mas sim por um novo inimigo. Com medo de serem capturados, um homem se perguntou por que ainda não tinham sido atacados, então Javier disse que o inimigo provavelmente descobriu que suas mortes ativariam a chama purificadora e destruiriam o mundo inteiro. No entanto, Yuji estava apenas descobrindo isso, e percebeu que eliminá-los todos não era uma opção afinal.
Quando Javier decidiu sugerir um plano, ele sacou sua adaga dizendo que destruir o mundo era a melhor coisa a fazer. Seus discípulos inúteis acharam que ele provavelmente estava certo e decidiram sacar suas adagas. Então, ao mesmo tempo, eles gritaram um cântico inútil sobre purificar o mundo e esfaquearam a si mesmos. Naquele momento, o fogo purificador perdeu o controle e o chão começou a tremer. Quando Yuji percebeu que logo iria entrar em erupção, ele cobriu seus slimes dentro de uma esfera de barreira e os lançou para fora da vila como um bom pai determinado a proteger seus bebês. Então, imediatamente, ele ativou uma série de barreiras anti-magia para conter a explosão. Nesse momento, uma chama verde irrompeu do chão, obliterando toda a aldeia e começou a destruir a barreira. Quando Yuji percebeu que não aguentaria, começou a procurar uma barreira mais forte para conter a chama, mas suas paredes começaram a desmoronar. Foi então que ele descobriu a cobertura perfeita e fez uma combinação de barreiras em uma matriz de isolamento total. Quando ele ativou a magia, um escudo escuro cobriu a chama, mas o vento forte quase o derrubou e seu MP começou a diminuir como se estivesse em um cronômetro de velocidade. Mesmo assim, a explosão só aumentou e quase destruiu até essa barreira, mas ele conseguiu segurá-la até que rompeu em direção ao céu e formou uma poderosa nuvem. Com o mundo seguro novamente, Yuji percebeu que seu MP estava no negativo e percebeu que estava perto de ser enviado para outro Isekai. Naquela noite, quando chegaram à aldeia, ele descobriu que as pessoas estavam esperando por ele, e enquanto se perguntava por que ficaram acordadas além da hora de dormir, Wodka lhe disse que notaram a poderosa explosão na floresta, e Lily revelou que tinham medo de que ele pudesse ter sido esmagado por um meteorito. Yuji disse a eles que estava feliz em ver a cidade segura, então Wodka lhe disse que o meteorito provavelmente parou a nevasca. Naquele momento, Yuji percebeu que as águas congeladas estavam começando a derreter e no dia seguinte ele percebeu que o clima estava tão quente quanto no verão. Quando Wodka o convidou para o café da manhã, ele disse que pretendem celebrar o fim do inverno. Então, dentro do restaurante, Yuji descobriu que estava sendo celebrado como o convidado de honra, e Wodka lhe disse que os moradores estavam felizes por ele ter fornecido lenha durante a nevasca. Nesse momento, Lily apareceu diante de seus olhos e agradeceu por eliminar o javali monstro. Então, com a besta morta, eles conseguiram estocar as melhores ervas Ritia, e em pouco tempo, ela lhe serviu um mimo especial por sua ajuda. Quando Yuji deu uma mordida, o sabor maravilhoso da comida lhe proporcionou o clímax mais intenso de toda a sua vida, e eles perceberam que nem mesmo Lily poderia fazê-lo atingir um clímax maior. Quando ele acordou naquela noite, decidiu ler os pergaminhos da aldeia abandonada, mas as palavras desapareceram diante de seus olhos. No entanto, apenas um pergaminho se destacou e ele percebeu que era uma lista de pessoas que o grupo Lua Azul da Salvação estava tentando eliminar. Enquanto isso, em uma cidade próxima, 2 assassinos aniquilaram um grupo de pessoas, e um homem chamado Uki descobriu que o nome de Yuji era o próximo na lista. Então, alguns dias depois, eles começaram a espioná-lo de uma montanha, perguntando-se se ele era um alvo digno. No entanto, Yuji já sabia que estava sendo espionado, tendo notado seu nome no pergaminho. Para manter Ricardo seguro, ele decidiu partir imediatamente, e a garota feia que se parece com Lily sugeriu que ele fosse para Beguinia. Quando ele perguntou por quê, ela disse que ele encontraria a melhor armadura de monstro na cidade e achou que seria perfeita para ele. Enquanto Yuji continuava em direção à nova cidade, ele descobriu que estava sendo seguido pelos assassinos. E enquanto tirava uma soneca esperando parecer um domador comum, Yuki e uma garota, Sona, continuavam espionando-o, perguntando-se se ele tem habilidades poderosas. Quando Yuki tentou sugerir que o eliminassem enquanto dormia, Sona disse que ele ainda era apenas um alvo potencial. Eles só o aniquilariam se tivessem certeza de que ele era uma ameaça, ela disse. Mas Yuki achou isso pior do que cuidar de uma criança em idade pré-escolar. No entanto, Yuji podia ouvir cada palavra que eles diziam, mas achou que acabar com suas vidas inúteis só chamaria mais atenção para ele, e percebeu que precisava convencê-los de que era apenas um perdedor qualquer. Ao chegar em Beguinia, a dupla continuou espionando-o, e Sona achou que ele devia ser um domador poderoso por decidir comprar a armadura do melhor ferreiro da cidade. No entanto, Yuji fingiu não ter dinheiro e foi expulso da loja como um inútil. Nesse momento, ele esbarrou em um cara na rua e começou a implorar por sua vida como um idiota inútil, antes de ser afastado de uma barraca de frutas. Os assassinos acharam que ele provavelmente era um pobretão, e Yuki sugeriu que o abandonassem quando perceberam que ele estava bebendo muito suco de uva PG. No entanto, Sona ainda não estava convencida, então Yuji pensou em convencê-los de que ele era realmente um perdedor horrível, para que eles o deixassem em paz. Logo, ele chegou à guilda e se ofereceu para derrubar um touro furioso. Quando os assassinos perceberam isso, Yuki achou que ele era certamente um perdedor fraco, mas Sona disse que queria vê-lo em uma luta. Pouco depois, Yuji chegou à montanha e disse aos seus subordinados que não ativaria nenhuma magia ofensiva durante a missão. Quando Proud Wolf perguntou como ele se protegeria, Yuji decidiu abandoná-lo à missão, dizendo-lhe para fazer o trabalho sozinho. Naquele momento, um touro começou a avançar para eliminá-lo, mas o lobo conseguiu afastá-lo, matando-o instantaneamente.
Quando o lobo descobriu seu poder, os pelos se eriçaram, prontos para a batalha, e Yuji lembrou-se da primeira vez que o avistou. Alguns dias após reencarnar, ele tentou encontrar uma saída da floresta, mas Proud Wolf apareceu diante de seus olhos, faminto por um pedaço de sua carne. No entanto, quando tentou devorá-lo, Yuji lançou uma rede mágica para contê-lo. Mas ao perceber que o lobo estava triste, ele decidiu ativar a telepatia de monstros e descobriu que o lobo estava implorando por sua vida. Decidindo poupá-lo, ele se perguntou se isso permitiria que ele se tornasse seu domador, e o lobo concordou imediatamente. Nesse momento, Proud Wolf jurou derrotar os touros e os eliminou num instante. Ao ver isso, Yuki e Sona pensaram que Yuji deve ser certamente poderoso por conseguir domar o lobo, e Sona se perguntou se ele já deveria ser eliminado. Com Yuji desesperado para convencê-los, ele decidiu curar os touros, esperando que percebessem que o ataque do lobo foi fraco e inútil. No entanto, quando os touros atacaram novamente, Proud Wolf os aniquilou imediatamente, mas Yuji os reviveu mais uma vez. Neste ponto, o lobo já estava exausto, e Yuki pensou que seus dentes eram mais inúteis do que um salva-vidas olímpico. No entanto, Proud Wolf conseguiu se animar, então Yuji melhorou os touros com impulso físico. Quando o lobo percebeu que certamente seria esmagado, ele começou a correr pela sua vida, e os touros destruíram a rocha à frente. Quando Yuji percebeu que seu lobo estava prestes a ser pego, ele tentou aumentar sua força, mas Proud Wolf recusou sua ajuda, determinado a enfrentar os touros sem um upgrade. Então, quando começaram a atacar novamente, ele atacou de volta e finalmente conseguiu derrotá-los. Nesse momento, um touro começou a investir contra ele, mas ele invocou uma espada e o cortou instantaneamente, percebendo que acabou de revelar sua identidade. Com os assassinos em choque, eles se perguntaram como ele conseguiu invocar a espada, mas acharam que foi provavelmente sorte e começaram a ir embora. Naquela noite na floresta, Sona começou a contar ao líder deles, através da bola de cristal, que Yuji era muito inútil para ser uma ameaça ao grupo deles e jurou aniquilar o próximo alvo. No entanto, quando Yuji percebeu que era o Padre Style, que lhe deu a adaga especial para matar o dragão, ele percebeu que era muito perigoso deixá-los partir, então ele ativou um feitiço mágico para congelar toda a cabana, congelando seus corpos. No dia seguinte, quando ele voltou à loja de armaduras, ele disse ao cara que queria comprar uma armadura de monstro. No entanto, o homem pensou que ele ainda era um duro e tentou expulsá-lo de novo, dizendo que o mestre só presta atenção aos caras de alto nível. Quando Jajal apareceu diante deles, ele gritou para ele cair fora do lugar dele. E começou a dizer que Yuji era o cliente mais forte que ele já teve, e que até as estatísticas de defesa de sua armadura não eram nada comparadas aos seus slimes super poderosos. Ele disse que deveria forjar uma armadura especial para eles, e ao notar a aura deles, revelou que os slimes eram os monstros mais incríveis de toda a história da humanidade. Quando Yuji se perguntou se eles estavam sem esperança de conseguir uma armadura, Jaegal disse-lhe que encontrariam o material certo para a armadura na Joia dos Dragões de Fogo Menores. Mas mesmo assim, Jaegal disse que os dragões azuis não eram fáceis de matar, e que ele certamente forjaria uma armadura especial para seus monstros se conseguisse recuperar a joia deles. Assim que Yuji estava prestes a sair, ele decidiu perguntar se havia alguns dragões de fogo adultos nas montanhas. Mas mesmo que Jaegal lhe dissesse que sim, ele revelou que eram muito raros de encontrar. Percebendo que talvez fosse impossível encontrá-los, Yuji disse que tentaria encontrar os dragões azuis menores. Logo, ele chegou à Guilda dos Aventureiros e disse à senhora que pretende completar todas as missões para derrotar os dragões na montanha. Mas ela pensou que ele devia ter perdido a cabeça, já que as tarefas eram provavelmente impossíveis. Quando ele tentou dizer a ela que iria destruí-los com sua magia, ela revelou que a magia não funciona em dragões de fogo menores, porque eles são protegidos pela magia de sua joia. Além disso, suas escamas eram realmente grossas e não podiam ser cortadas por uma espada. Quando Yuji se perguntou como deveriam matá-los, a senhora revelou que eles os encharcavam com grandes quantidades de água, já que os dragões de fogo eram naturalmente fracos e só podiam sobreviver com o calor do vulcão. Percebendo que era super fácil, Yuji se perguntou por que todos os dragões ainda não tinham sido eliminados. Então a senhora lhe disse que era difícil carregar água até o topo da montanha, e se quisessem obter água, teriam que atravessar um rio infestado de piranhas que devoram todos que tentam cruzar para o outro lado. Quando Yuji percebeu que poderia aniquilar vários dos monstros ao mesmo tempo, ele decidiu aceitar essa missão adicional, mas a garota achou que ele provavelmente precisava ser examinado. Algumas horas depois, quando chegaram às montanhas, Yuji percebeu que o vulcão ainda estava ativo. Enquanto se perguntava se era seguro ficar na área, seus slimes decidiram investigar, e Yuji logo percebeu que eles encontraram seus antigos parentes. Ao usar sua habilidade de avaliação, ele percebeu que eram slimes vermelhos, uma espécie diferente da sua, e decidiu domá-los. Logo, chegaram ao rio infestado de piranhas. Então Yuji ativou a rede de slime, emaranhando todos os slimes e permitindo que descessem profundamente na água.
Quando os slimes pularam em um buraco, logo retornaram perseguidos pela piranha. No entanto, conseguiram prendê-la, e Yuji os puxou para a superfície. Diante de seus olhos, o peixe destruiu a rede e tentou acabar com ele, mas Yuji o prendeu dentro de uma geada de médio alcance. No entanto, destruiu o gelo e tentou devorá-lo, mas ele escapou e queimou-o com uma bola de fogo até se tornar atum grelhado. Quando ele terminou, eles começaram a se aproximar das montanhas e ele logo notou os dragões de fogo menores. Ao aparecer diante do primeiro dragão, ele lançou seu canhão de água no monstro, matando-o com sucesso. Diante de seus olhos, o dragão emitiu calor, e a joia especial caiu de seu corpo. Em poucos minutos, Yuji matou vários dragões e pensou que eles eram apenas uma perda de tempo. Naquele momento, ele avistou um dragão azul sênior e pensou que certamente era uma opção melhor. Então, com comunicação por pensamento, ele comandou seus slimes para cercar a besta e lançou canhões de água de todas as direções, esperando afogar o monstro. No entanto, ele conseguiu sobreviver ao ataque, e Yuji percebeu que precisava tentar uma magia diferente. Num instante, ele congelou-o com geada de médio alcance, mas o dragão destruiu o gelo. Quando Yuji percebeu que precisava aumentar seu ataque, ele ordenou que seus slimes se reunissem diante do dragão e ativou outra geada de médio alcance, mas multiplicou o efeito desta vez. Naquele instante, uma montanha de gelo cobriu o monstro, e ao derreter, o dragão morreu instantaneamente. Nesse momento, a joia especial se desprendeu do corpo, e Yuji percebeu que isso faria a armadura perfeita. Então, ao retornar à guilda, ele entregou todas as missões, dizendo que matou todos os dragões de fogo menores nas montanhas, e até mesmo a inútil piranha. Para impressioná-la com sua habilidade, Yuji revelou que conseguiu atrair o peixe para a superfície antes de matá-lo, e a senhora pensou que ele devia ser um semideus. Naquela noite, quando Yuji chegou à loja do ferreiro, decidiu revelar a joia do dragão de fogo azul menor. Ao ver isso, Jagel percebeu que Yuji era mais poderoso do que ele pensava, e Yuji se perguntou se poderia forjar uma armadura para Proud Wolf. Quando Jagel lhe disse que ele poderia, Yuji revelou outra joia azul para a armadura de seu slime, mas o homem se perguntou como ele conseguiu matar 2 dragões de fogo azuis menores. Nesse momento, seu slime cuspiu todas as joias dos outros dragões, e Jagel percebeu que Yuji definitivamente não era deste mundo. No dia seguinte, Jagel já havia feito uma armadura para Proud Wolf e o slime. Então, para testar a nova melhoria, Proud Wolf começou a correr pelas montanhas, e estava até mais rápido que a brisa. Quando chegou a vez do slime, ele começou a disparar pelas montanhas, e Yuji achou que estava praticamente invisível. Para testar a força total de suas armaduras, ele decidiu aumentar suas habilidades com sua magia, aumentando sua velocidade para chegar perto de um flash de luz. Como Jagel sugeriu que ele tentasse sua habilidade de ataque, Yuji decidiu lançar geada de médio alcance na montanha. E a coisa inteira estava coberta de gelo. Com Jadil em choque, ele se perguntou como Yuji ficou tão poderoso. Mas Yuji disse para ele calar a boca feia e nojenta dele com aquele corte de cabelo de cabeça rachada. Mais tarde na loja, Jagel começou a contar a Yuji que as joias azuis só podiam conter um pouco de magia e que seriam destruídas se ele tentasse aumentar seus poderes mágicos. Quando Yuji perguntou se havia uma joia mais forte que pudesse conter todos os seus poderes, Jagel lhe disse que apenas uma joia do dragão de fogo poderia fazer o trabalho, mas disse que ela nunca poderia ser derrotada. Enquanto Yuji se perguntava por quê, Jagel começou a lhe contar que o dragão de fogo vive nas profundezas do vulcão e só emerge em raras ocasiões. Mais tarde no quarto, enquanto Yuji se lembrava das palavras de Jagel, ele se perguntou se o vulcão entraria em erupção depois que ele matasse o dragão de fogo, e pensou que seria melhor abandonar seu plano. Foi então que ele descobriu que centenas de dragões apareceram nas montanhas e pensou que a lua azul da salvação provavelmente atraiu os monstros. Então, ele ordenou que seus lacaios fossem para o vulcão, perguntando-se se algum sujeito assustador poderia ser avistado por perto. Nesse momento, eles notaram um par de homens subindo a montanha, e Yuji logo percebeu que o vulcão estava entrando em erupção. Diante de seus olhos, o dragão de fogo emergiu e seus lacaios perceberam que os homens estranhos estavam indo em direção ao vulcão. Quando o primeiro homem, Juru, se perguntou o que fariam se o plano falhasse, Fatsu disse a ele que seus homens da cidade vizinha de Odarion prometeram que o plano certamente teria sucesso. Ouvindo suas palavras, Yuji percebeu que eles eram definitivamente membros da Lua Azul da Salvação e ativou uma rede mágica para capturá-los, mas o reflexo deles foi rápido e eles a evitaram. Ao ver isso, Yuji pensou que eles eram profissionais afinal, mas os homens se perguntaram se a rede era apenas uma armadilha das montanhas. Enquanto continuavam em direção ao vulcão, Yuji tentou lançar outra rede por trás, mas eles desviaram, e Jirou lançou sua espada no slime invisível. No entanto, Yuji era um esperto, e finalmente os imobilizou por trás. Assim que os slimes começaram a aparecer diante deles, os homens perceberam que seus planos deram errado e decidiram morder uma pílula, garantindo seu lugar no próximo anime Isekai. Ao comando de Yuji, os slimes começaram a observar os barris.
e perceberam que estavam cheios de água. Logo, Dryad apareceu nas montanhas para observar a água e revelou que estava cheia de magia maligna para agitar o dragão de fogo. Sem querer correr riscos, Yuji ativou uma maldição de dissipação e purificou a água naquele instante. Com a ameaça eliminada, Dryad desapareceu das montanhas, e Yuji pensou que tudo havia acabado. No entanto, os dragões começaram a rugir, e um homem apareceu na porta de Yuji, dizendo-lhe para deixar a cidade antes de começar a chover. Nesse momento, a chuva começou e o dragão de fogo ficou furioso. Quando Yuji percebeu que algo estava definitivamente errado, lembrou-se de que o homem já lhe dissera que o dragão sempre causa caos toda vez que desperta na chuva. Naquele instante, o dragão começou a se dirigir para a cidade, querendo repetir a história, mas os habitantes começaram a sair. Quando o dragão de fogo chegou ao rio, Yuji se perguntou se ele teria medo de atravessar. No entanto, o calor do seu corpo matou todos os peixes, e Yuji percebeu que não havia como parar esse monstro. Não tendo outra escolha, Yuji percebeu que precisa ser ele a derrotar o dragão, já que ele é o protagonista inútil deste anime, e tem um sistema de nivelamento trapaceiro. Então, quando Proud Wolf apareceu diante do dragão de fogo, ele lançou uma geada de médio alcance para prender seu pé, mas o gelo quebrou. No entanto, Yuji também não desistiu e prendeu a cabeça do dragão em outra geada de médio alcance, mas ela se despedaçou instantaneamente. Procurando fazer seu próprio ataque, o dragão preparou uma grande explosão, mas Yuji a contra-atacou com mais uma geada de médio alcance. No entanto, o dragão logo chegou a outro rio, e Yuji pensou que essa era sua oportunidade perfeita para acabar com ele. Naquele momento, uma grande barreira se encheu de água, e quando estourou, a inundação levou o dragão embora, e Yuji revelou que preparou isso como um plano de contingência. No entanto, o dragão reapareceu e lançou uma terrível explosão em seus minions, mas Yuji conseguiu protegê-los com uma barreira. Quando o dragão começou a preparar uma explosão ainda maior que obliteraria toda a cidade, Yuji ativou a maldição de geada eterna. Naquele instante, ele lançou um poderoso sopro de gelo contra as chamas, conseguindo sobrepujá-las e congelando o dragão antes de se despedaçar. Naquele momento, a chuva parou, e quando Yuji notou a joia do enorme dragão de fogo, os slimes revelaram a estranha máquina que encontraram nas montanhas. Naquela noite, quando Yuji voltou à loja de ferreiro, ele contou a Jagel que encontrou uma joia rara de um dragão. Quando Jagel percebeu que provavelmente era do dragão de fogo, ele prometeu fazer uma armadura especial para ele. Mais tarde, na guilda, Yuji decidiu perguntar à senhora se ela já tinha estado em Ordarion. Então ela disse que sim, e mencionou que era o lugar favorito para aventureiros que estavam fugindo de pagar impostos. Nesse momento, o slime vomitou a máquina, e Yuji se perguntou se ela sabia o que era. Ela lhe disse que era uma das máquinas de chuva artificial da guilda, e era usada principalmente em tempos de seca para atrair a chuva. Ela disse que cada cidade tem sua própria máquina para invocar a chuva, mas descobriu que o nome nesta máquina foi raspado. Enquanto Yuji se lembrava das palavras dos homens, ele se perguntava por que eles estavam tentando destruir a cidade e desejava poder acabar com todos ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, quando Yuji recebeu sua armadura, Jajal tentou perguntar seu nome, então ele disse que era Vá se ferrar. Ao chegar mais tarde na guilda dos aventureiros, Yuji descobriu que estava sendo espionado, e os homens se perguntaram por que ele não escolheu nenhuma nova missão. No entanto, quando entraram em uma sala privada, Yuji descobriu que eles eram membros dos Homens Azuis da Salvação e que pretendiam eliminá-lo, pois o consideravam uma ameaça. No entanto, eles temiam que seu ataque chamasse a atenção de todos para seu grupo secreto e achavam que isso cancelaria seus planos de destruir o mundo. Nesse momento, o sacerdote Stale e seu assistente apareceram diante de Yuji, mas ele se perguntou como conseguiram encontrá-lo. Pouco depois, enquanto começavam a falar em uma igreja, Padre Stale disse-lhe que foi levado até ali por uma visão e que esperava ver Yuji novamente. Enquanto Yuji se perguntava por que os membros da Lua Azul da Salvação estavam tentando matá-lo, Padre Stale decidiu contar-lhe sua história. Muitos anos atrás, ele era o líder da Igreja da Lua Azul, um grupo religioso infame que tentou vingar seus camaradas caídos em diferentes cidades. E logo, eles começaram a se expandir com novos seguidores. O líder da Lua Azul da Salvação era um de seus seguidores, e na época, ele achava que ele provavelmente era apaixonado demais para o seu próprio bem. Antes que percebesse, Walter começou a se descontrolar com suas ambições e começou a criar um grupo secreto próprio. Então, um dia, Deus o avisou para destruir a Igreja da Lua Azul, mas ele escolheu ignorar a visão, pois tinha medo de perder todos os seus companheiros. No entanto, alguns dias depois, todos foram massacrados, e ele mal escapou com vida. O ataque foi uma tentativa de tomar a igreja em crescimento, e ele revelou que Walter na verdade liderou esse ataque. Assim, com a igreja destruída, ele conseguiu lavar o cérebro de seus seguidores para que pensassem que o mundo precisa ser purificado, e criou o grupo secreto Lua Azul da Salvação. O Padre Stale confessou que se sente culpado por ter começado a igreja em primeiro lugar e veio avisar Yuji antes que fosse tarde demais. Ele disse que sua nova visão provavelmente era um aviso de que a Lua Azul da Salvação deveria ser destruída e começou a ler as palavras da visão como prova.
Ele disse que Walter era uma luz corrompida que estava levando o mundo ao caos, e que apenas um emissário do divino poderia enfrentá-lo, e disse que a adaga de Katniss era suficiente para provar que Yuji era o emissário. Naquela noite, em seu quarto, Yuji começou a se perguntar como ele poderia ser o emissário, percebendo que só tinha a adaga em primeiro lugar porque o padre a deu a ele. Enquanto se perguntava quais eram suas lendas, ele achou que seria melhor perguntar ao próprio padre. No entanto, quando chegou à igreja no dia seguinte, um homem lhe disse que o padre já havia partido. Então, quando Yuji começou a deixar a cidade na esperança de encontrá-lo, decidiu pedir a ajuda de seus slimes, e logo descobriu que o padre estava no fundo da floresta, então ele foi procurá-lo. Ao mesmo tempo, na floresta, Padre Stael e seu assistente, Johan, chegaram a uma árvore secreta. Quando ele lançou um feitiço na escuridão à sua frente, a entrada se abriu, e eles entraram. Por outro lado, Yuji conseguiu domar mais slimes e logo descobriu o paradeiro do padre. Dentro da árvore, enquanto Padre Stael e Johan se aproximavam do antigo templo, alguns membros da Lua Azul da Salvação se prepararam para atacá-lo, mas ele lançou uma barreira anti-magia em si mesmo e em Johan, pronto para a luta. Dentro da floresta, Yuji e seus subordinados finalmente descobriram a árvore secreta, e ele lançou uma maldição de dissipação para destruir a escuridão, expondo permanentemente a entrada. Ao entrarem, descobriram que Padre Stael havia matado todos os homens, e Yuji percebeu que ele ainda era um cara impressionante. Enquanto isso, Padre Stael e Johan finalmente entraram no templo e viram Walter diante deles. Quando o padre começou a dizer que suas visões o levaram até ali e que ele queria saber o que significavam, Walter disse que era seu fim e que seus homens estavam prontos para fazer as honras. No entanto, o padre mandou um voando e começou uma série de movimentos ofensivos que os derrubaram. No entanto, Walter não se abalou, já tendo preparado um novo plano. Antes que o padre percebesse, ele foi imobilizado por uma corda mágica e eletrocutado naquele instante. Ao descobrir que Johan pertence à Lua Azul da Salvação, ele percebeu que foi atraído para uma armadilha. Foi então que Walter começou a dizer-lhe que estava esperando para eliminar Yuji desde que descobriu que ele estava frustrando seus planos de destruir o mundo. No entanto, quando percebeu que Yuji era muito mais poderoso do que imaginavam, eles pensaram que o sacerdote era definitivamente o responsável, e Johan o culpou por dar a Yuji a adaga de Katniss. Mesmo assim, Yuji continuou arruinando todos os seus planos, e até capturou seus melhores homens, e matou o dragão de fogo que eles esperavam que destruísse várias aldeias. No entanto, Walter estava certo de que seus planos teriam sucesso desta vez e disse que pretende criar um mundo totalmente novo. Quando o Padre Stael tentou dizer que não tinha medo de entrar no Nirvana, Walter decidiu despertar seus seguidores como algum tipo de espírito zumbi, dizendo que todos eles foram amaldiçoados. Nesse momento, a parede explodiu e Yuji apareceu diante de seus olhos, dizendo que veio fazer algumas perguntas ao padre. Com medo de que seus planos fossem arruinados mais uma vez, Johan lançou uma bola de fogo nele, mas ele a repeliu com uma barreira e libertou o padre com um feitiço. Naquele momento, Walter percebeu que Yuji era o emissário e decidiu despertar todos os seus seguidores zumbis. Enquanto os zumbis tentavam acabar com eles, Yuji lançou um feitiço e seus slimes os afastaram com bolas de fogo, mas Walter aproveitou a distração e saiu. Dentro do laboratório secreto, Walter sentou-se em uma máquina e revelou que essa era a fonte de seu poder. Naquele instante, a graça do dragão penetrou em seu corpo, mas Yuji lançou o zumbi final para dentro. Quando apareceram diante dele, perguntando-se se ele pretendia se tornar o próximo Frankenstein, ele começou a se transformar bem diante de seus olhos. Quando Yuji percebeu que ele poderia se tornar uma ameaça, lançou uma bola de fogo nele, mas ele se levantou das chamas e tentou socá-lo no chão antes de ser resgatado pelo lobo. Nesse momento, o monstro soltou suas asas e aumentou de tamanho, até mesmo crescendo uma cauda. Enquanto ele preparava um ataque, Yuji lançou uma barreira anti-magia e repeliu o ataque. Num instante, a besta apareceu diante da barreira, mas quando Yuji lançou uma bola de fogo, ele desapareceu instantaneamente, movendo-se rapidamente pela caverna, e Yuji percebeu que ele é rápido. No entanto, ele decidiu continuar seus ataques e lançou uma barragem de bolas de fogo de seus slimes, mas a besta conseguiu evitá-las. Mesmo assim, Yuji não desistiu e seus slimes começaram a lançar mais bolas de fogo antes de eventualmente atacá-lo com uma rajada de chamas. No entanto, o monstro permaneceu ileso, então Yuji decidiu tentar um novo ataque. Enquanto ele lançava seu slime longe em direção à besta, o monstro tentou destruí-lo, mas Yuji lançou uma barreira anti-magia, permitindo que seus lacaios vestissem suas armaduras. Imediatamente, ele ativou o aumento físico, e Proud Wolf começou a se mover como um raio de luz, até aparecer diante do monstro. Nesse momento, Yuji lançou uma grande bola de fogo que o queimou, fazendo-o cair no chão. No entanto, a besta conseguiu sobreviver e sugou a graça do dragão de um zumbi, regenerando-se naquele instante. Enquanto voava em direção a Yuji, ele convocou uma enorme bola de fogo que queimou seu braço, mas ele absorveu mais zumbis e até gerou braços extras.
Assim que Yuji percebeu que ele estava se aprimorando com a graça do dragão, a besta apareceu diante de seus olhos, mas ele a queimou com uma bola de fogo, e todos os seus slimes continuaram lançando chamas nele. Mesmo assim, a besta simplesmente se regenerou, dizendo que era praticamente imortal. No entanto, Yuji logo descobriu um novo plano e escapou por pouco de ser esmagado. Enquanto a besta tentava persegui-lo, Yuji lançou uma bola de fogo e lançou outra com seu slime. No entanto, o monstro continuou absorvendo os zumbis e regenerando seu corpo, mas Yuji lançou uma maldição de dissipação, transformando seus pés em pedra. Irritado com isso, a besta apareceu diante de Yuji, pronta para acabar com ele, mas ele lançou uma barreira anti-magia, permitindo que seu escudo suportasse o ataque. No entanto, à medida que a barreira começou a rachar, a besta a socou para longe, mas Yuji o conteve com uma rede mágica, e enquanto seus slimes se reuniam, Yuji lançou várias redes mágicas, prendendo o monstro naquele instante. Com Yuji pronto para eliminá-lo, ele invocou o fogo infernal da destruição e o consumiu na poderosa chama. No entanto, mesmo na derrota, Walter achou que seu plano ainda era bem sucedido e convocou o emissário divino que habitava dentro da máquina. Naquele momento, a máquina despertou e começou a absorver toda a energia mágica ao redor da caverna em uma luz brilhante e reluzente. Nesse momento, uma nova luz desceu na caverna, revelando um novo inimigo que se autodenominava o Sábio. Quando Yuji se perguntou quem ele era, Padre Steel revelou que ele provavelmente era o Sábio que viu em sua visão. Segundo suas lendas, o Sábio era seu emissário, mas havia perdido para um poderoso dragão em sua vida anterior. Todo esse tempo, o plano de Walter era ressuscitá-lo com sua própria vida, da mesma forma que Yuji foi invocado com o ritual de invocação de espíritos. Ao ouvir essas palavras, Yuji se perguntou se o Sábio era o deus que lhe deu a visão, mas o Padre Steel disse que ele era um demônio maligno que deveria ser aniquilado instantaneamente. Nesse momento, o Sábio desencadeou um fogo infernal de destruição, mas Yuji convocou uma barreira a tempo, e toda a área foi destruída pelo fogo. Enquanto o Sábio ascendia ao céu, Yuji se perguntou como ele conseguiu liberar o fogo infernal de destruição e pensou que ele era definitivamente poderoso. Decidindo eliminá-lo, ele ativou feitiços de impulso para seus lacaios, e quando o Proud Wolf começou a pular em direção ao Sábio, ele lançou barreiras anti-magia para servir de apoio, permitindo que voasse em direção ao céu. Assim que ele apareceu diante do Sábio, um slime tentou lançar uma bola de fogo, mas ele protegeu o ataque. Quando ele liberou o inferno da destruição, o lobo evitou por pouco. Então, enquanto os slimes se espalhavam, Yuji lançou barreiras antifísicas para servir de suporte. Quando estavam altos o suficiente, os slimes começaram a lançar uma barragem de bolas de fogo, mas o Sábio bloqueou todos os ataques. Quando os slimes tentaram distraí-lo, o Sábio liberou um grande fogo, mas Yuji o tornou invisível enquanto as chamas explodiam em uma explosão. Nesse momento, outro slime tentou pegá-lo de surpresa e lançou uma bola de fogo, mas o Sábio a desviou com uma barreira. Quando Yuji percebeu que estava começando a perder seus pontos de mana, ele se perguntou como o Sábio tinha da habilidade de continuar lançando fogo infernal de destruição sem perder sua própria mana. Ele pensou que os pontos de mana dele poderiam ser infinitos, e comandou seus slimes para se reunirem acima dele. Quando os slimes pularam em direção ao Sábio, Yuji ativou o gelo de médio alcance e multiplicou o ataque. Mas o Sábio lançou uma barreira antes de ser congelado. Imediatamente, ele começou a rachar o gelo e fez com que se despedaçasse. No entanto, os slimes estavam prontos para atacar novamente e começaram a usar o gelo como degraus para se aproximar. Quando estavam perto o suficiente, Yuji ativou um feitiço e lançou uma poderosa bola de fogo que era quase do tamanho do sol, eventualmente derrubando o Sábio. Mesmo assim, ele permaneceu ileso e liberou um fogo infernal de destruição que era 10 vezes mais poderoso que o normal. Então Yuji ativou o mesmo feitiço e o fogo monstruoso colidiu, queimando tão terrivelmente quanto as chamas do inferno, até que o fogo de Yuji prevaleceu. No entanto, ele logo descobriu que usou muito MP, mas percebeu que o Sábio estava ileso. Nesse momento, ele levantou a mão e raios de luz roxa desceram do céu antes de se dispersarem pelo mundo deles. Naquele instante, máquinas amaldiçoadas despertaram e a graça do dragão começou a se espalhar pelas nuvens. Quando começou a chover, a magia da maldição hipnotizou todos os monstros e Yuji percebeu que as cidades estavam em perigo. Dentro da floresta, quando uma besta foi abatida, Gale e seus companheiros perceberam que todas as bestas estavam fora de controle. Eles acharam isso muito estranho, então Gale sugeriu que voltassem para a cidade. Enquanto eles começavam a fugir, os monstros os perseguiram, mas Yuji lançou um feitiço e seu slime os destruiu com bolas de fogo. Nesse momento, o Sábio começou a ascender em direção ao céu e revelou que ele foi uma vez o salvador deste mundo, antes de ser morto por um poderoso dragão. Seu fracasso em salvar o mundo o encheu de arrependimento, e ele pensou que seria melhor destruir o universo antes que outro poderoso dragão surgisse. Ouvindo essas palavras, Yuji pensou que o Sábio era definitivamente o dragão que deveria ser morto, e se perguntou se ele era o salvador para matá-lo. Nesse momento, o Sábio ativou um feitiço e desencadeou um fogo infernal de destruição sobre ele.
Quando Yuji percebeu que sua barreira logo seria quebrada, ele decidiu contra-atacar e eles começaram a lançar feitiços de fogo, fazendo o céu explodir com explosões. Nesse momento, os slimes avisaram Yuji que os monstros estavam indo em direção às cidades e que, com seu número, as pessoas provavelmente não teriam chance de enfrentá-los. Com Yuji desesperado para protegê-los, ele ativou um feitiço e queimou os monstros com bolas de fogo. No entanto, o sábio achou que ele era muito fraco e tentou dizer que ele não poderia proteger a todos. Mas Yuji continuou destruindo todos os monstros e até ignorou seu MP decrescente. Ao mesmo tempo, Dree disse a ele que os habitantes da cidade estavam se preparando para lutar contra os monstros, e Gale tentou animar os homens. Sob o comando de Yuji, um slime se prendeu a Gale, porque Yuji achou que poderia usá-lo para lhes fornecer alguma magia de apoio, e ele descobriu que todas as outras cidades estavam começando a se preparar para a batalha, na esperança de mostrar seu apoio a ele. Foi nesse momento que Yuji percebeu que provavelmente se prejudicou em sua vida anterior por pensar que todos eram inúteis e que nunca precisaria da ajuda deles. Ele pensou que ter algum trabalho em equipe não teria sido uma ideia tão ruim, afinal, e decidiu fortalecer os habitantes da cidade com magia de ataque e defesa. Naquele instante sua força aumentou, e eles começaram a eliminar todos os monstros na floresta. Com as feras finalmente resolvidas, Yuji achou que era hora de enfrentar novamente o sábio. Mas Padre Stale começou a revelar que acabara de ver uma nova visão de um julgamento divino sendo entregue pelo Sol e pela Lua. No entanto, Yuji achou que havia definitivamente algo nos brownies daquele homem, e decidiu beber o restaurador de mana para restaurar seus poderes mágicos. Imediatamente, uma luz brilhante o cercou, e ele percebeu que seu MP e HP foram restaurados. Pronto para a batalha, ele ativou um feitiço de impulso de salto e pulou em uma barreira física, lançando os feitiços até estar alto o suficiente para alcançar o sábio. Quando o sábio perguntou por que ele estava determinado a proteger este mundo, todas as memórias começaram a passar pela mente de Yuji, e ele disse que ama este mundo exatamente do jeito que é. Percebendo que ele não poderia ser convencido, o sábio se preparou para liberar múltiplos fogos infernais de destruição e causou uma série de explosões. No entanto, quando ele tentou lançar o fogo infernal de dizimação, Yuji desencadeou o seu próprio, resultando em outra série de explosões. Quando o golpe divino apareceu no sistema, Yuji percebeu que era a mesma habilidade que enfraqueceu o dragão e se perguntou se era o julgamento de que o Padre Stale lhe falou. Quando ele levantou a mão, lançou um golpe divino nele, fazendo-o cair. Quando percebeu que podia usar a habilidade novamente, levantou a mão e convocou o relâmpago sobre ele. Percebendo que realmente funcionou, Yuji continuou convocando o relâmpago como se sua vida dependesse disso, e enfraqueceu com sucesso o sábio. No entanto, ao perceber que ele ainda estava vivo, Yuji sacou sua adaga e direcionou seus slimes para entrar em ação. Desesperado para liberar todos os seus poderes, o sábio preparou enormes explosões de energia. Mas Yuji lançou sua faca e convocou o golpe divino sobre ela. A combinação deles criou um eclipse, e o Padre Stale pensou que essa era sua visão se concretizando. Quando Yuji apareceu com a adaga, o sábio explodiu o chão, na esperança de destruir o mundo inteiro. No entanto, Yuji conseguiu prender ambos dentro de barreiras que eram 6 vezes mais fortes que o normal. Mas assim que as barreiras começaram a rachar, Yuji as selou com uma matriz de isolamento total, e elas ascenderam do chão. O sábio se perguntou como a barreira permanecia tão sólida, mas Yuji disse que sua pergunta era irrelevante e avançou contra ele com a adaga, perfurando-o profundamente. Quando ele ativou a magia especial, seu corpo começou a rachar, e a barreira explodiu com uma luz poderosa, permitindo que Yuji descesse com uma aura dourada. Ao ver isso, os habitantes da cidade se perguntaram se ele era um anjo, mas ele caiu de exaustão e ficou feliz que seu feitiço de barreira o salvou de rachar o crânio. Naquela noite, quando Yuji começou a deixar a cidade, ele se perguntou se todas as pessoas estavam seguras. Então Dredd revelou que eles estavam celebrando a vitória contra as feras, e ele estava feliz que todos estavam em paz. Na capital, na noite seguinte, Yuji começou a escutar outro grupo de membros da Lua Azul da Salvação. Quando o líder começou a dizer que o Purificador, uma máquina de graça de dragão mais poderosa, estava quase terminado, ele revelou que definitivamente aniquilariam o mundo inteiro com essa máquina. Ele disse que essa era a única maneira de derrotar o dragão negro da ruína, e que isso definitivamente purificaria o mundo corrompido deles para sempre. Enquanto Yuji ouvia essas palavras através de seu slime, ele se perguntava o que significavam e desejava poder acabar com todos de uma vez. Nesse momento, seus slimes o alertaram sobre um monstro, e um enorme tigre apareceu diante de seus olhos. No entanto, ao perceber que vários outros monstros estavam à espreita na escuridão, ele se perguntou quanto poderia lucrar com eles na guilda. Então, no dia seguinte, ao chegar à Guilda dos Aventureiros, ele decidiu reivindicar a recompensa por matar o tigre. Ao ver isso, a mestre da guilda perguntou onde estava o resto de sua equipe, dizendo que ele definitivamente não poderia tê-lo matado sozinho. Quando Yuji tentou dizer que fez isso sozinho, ela pensou que ele devia ter batido a cabeça e estava sofrendo de um trauma. Nesse momento, uma senhora apareceu, e Lily disse a ela que Yuji matou o tigre monstro.
Enquanto ela começava a examiná-lo, percebeu que Yuji era o lendário domador de feras que foi profetizado para ter o poder de acabar com o mundo inteiro. E naquele momento, todos começaram a notá-lo, percebendo que ele era realmente o herói lendário que salvou o mundo deles de ser destruído. No entanto, Yuji já estava cansado de lidar com todas as suas besteiras e desejava poder se Isekaiar novamente pulando do penhasco. Assista a este próximo vídeo. Até a próxima, meus colegas mestres lendários da trama.